Continue orando pelo nosso irmão. O pessoal me deu o código aqui, ó, 2461. Nós começamos a compartilhar uma palavra aqui, queridos, pela manhã, relacionada a Números capítulo 6, a partir do verso 22, que é conhecido como a bênção sacerdotal. E todas as vezes que uma criança é apresentada aqui na frente, o pastor Horácio, a pastora Elizabeth, juntamente com as pessoas que têm auxiliado ele, fazem o curso de criação de filhos. E as famílias então, quando os filhos nascem, às vezes elas vêm para a igreja, os filhos não foram apresentados, e aí eles fazem esse curso de criação de filhos. E aí então todas as ceias nós temos dado essa oportunidade para as crianças serem apresentadas ao Senhor, assim como foi Jesus. Algumas vezes o pastor Horácio faz menção disso, do momento, do dia da apresentação de Jesus, quando Maria e José levaram Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. E quando isso acontecia, o sacerdote liberava uma bênção, não só para as crianças, mas ele liberava essa bênção todas as vezes que o povo de Deus se reunia, conhecido como a bênção sacerdotal. E Deus falava assim: olha, quando vocês liberarem essa bênção, o meu nome será estabelecido sobre a casa de Israel. O texto está lá em Números capítulo 6, verso 22, diz o seguinte: olha, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, quer dizer, os sacerdotes, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Falei aqui pela manhã sobre essa expressão em hebraico, essa bênção em hebraico, ela é assim, ó. Então às vezes você sabe hebraico já está lendo, Olha aí que legal, ó. Você consegue ler? E eu falei pela manhã que essa expressão já está com os acentos massoréticos. O que são os acentos massoréticos? É o seguinte: o hebraico, ele é um alfabeto que não tem vogal. Agora imagina você lendo palavras sem vogal, sem vogais. Então como que você vai fazer isso? Só realmente quem entende o hebraico consegue ler. Aí, 500 anos depois de Cristo, os massoretas, que eram como se fossem os escribas da época de Jesus, os massoretas, eles começaram a especificar esses códigos, que representam o nosso alfabeto. É como se fosse o nosso alfabeto, é aqueles pontinhos. Então todas as vezes que você vê aqueles pontinhos lá, olha, então ali representa uma letra do alfabeto. Então é fácil você, depois que você conhece o hebraico, é fácil você ler depois dos acentos massoréticos. Então está lá, ó, ficou mais fácil agora para você ler. Inclusive aquele Tzinho lá no final também é um acento massorético. Então, o hebraico é sempre lido da direita para a esquerda. Olha que coisa interessante. Você tem ali o tetagrama. O que é o tetagrama, pastor? São as 4 letras que representam o nome de Deus. Moisés chega para o Senhor, Deus fala para ele: vai lá libertar meu povo. Aí ele fala: Senhor, eu vou chegar lá, eles vão falar assim, mas em nome de quem que você está aqui? Aí Deus fala para ele assim: você vai dizer para eles que quem vai libertá-los é o eu sou, porque o meu nome será eu sou, eu serei conhecido como eu sou. E essa palavra eu sou, é justamente esse tetagrama. Eu sou, essa palavra que é traduzida para nós como Jeová. Quando você escuta a palavra Jeová ou Javé, Iavé, então todas as vezes que você escuta essa palavra é o tetagrama, que olha lá, na primeira frase lá, é aquela segunda palavra ali, ó. Está vendo que são 4 letrinhas? 1, 2, 3, 4. Aquelas 4 letrinhas lá que representam a palavra Iavé, e que não é proferida pelo judeu. O judeu nunca vai falar Iavé, porque eles têm muito temor de expressar essa palavra, e eles entendem que talvez não seja nem a expressão correta da palavra hoje. Por isso eles nunca pronunciam a palavra Iavé, eles sempre vão falar Adonai, Ao invés de,
Toda vez que aparece o tetragrama, eles falam Adonai, ou senão eles falam Hashem. E a palavra Hashem significa o nome, né? O nome, porque é justamente essa expressão de Deus ali, olha, no finalzinho lá, ó, assim porão o meu nome. Essa expressão, o meu nome ali, olha, o meu nome em hebraico é Hashem. Então, ao invés deles falarem Jeová ou Yahvé, eles falam Hashem, ou senão Adonai. Então, aí, transliterado, né, para letras portuguesas, vamos dizer assim, né, para o alfabeto aí, olha, anglo-saxônico. Então, nós temos lá essa expressão aí, ó, que eu também não consigo ler muito não. Você consegue, gente? Olha lá. Yavereha Adonai Veshimereha, Yer Adonai Panaveleha Viruneha, ou Viruneca. E esse Adonai Panaveleha Viasen Ierá Shalom. Ó, mais ou menos saiu aí. Então, quando essa é a expressão do sacerdote, quando ele fala, libera a bênção sobre as pessoas. Olha que legal. E aí, a primeira coisa que nós falamos hoje pela manhã é sobre o Senhor, o nome dele. O mais importante nessa bênção é o nome do Senhor. O nome ser colocado sobre o povo de Israel. E aqui está o nome que está acima de todo nome. Você sabe que quando você nasce, a primeira coisa que eles exigem de você, até uma exigência de você antes do neném sair do hospital, é que você vá lá e faça o registro, né? Eu passei por uma situação muito difícil, muito triste, eu e a minha esposa, porque nós tivemos uma filha, né? Quando é uma criança natimorta, o que significa isso? Ela já está morta no ventre da mãe, então não tem necessidade de registro, você vai só, né, ela passa só para nem sei se precisa de fazer certidão de óbito, atestado de óbito, acho que não. Natimorta, não sei, a Samara está aqui, não sei se ela sabe disso, não precisa, né? Precisa? Tá, mas quando a criança nasce viva, então veja bem, natimorta precisa do atestado de óbito, tá? Quando ela nasce viva, foi o nosso caso, né, Ana Laura, quando ela nasce viva, você precisa tanto, aí depois de um tempo ela faleceu, aí você precisa fazer tanta certidão de nascimento quanto atestado de óbito. Irmãos, aí é muito difícil, né? Uma experiência difícil que eu e a Sandra passamos. Mas por que precisa da certidão? Porque é a identidade daquela criança. Ela não pode sair dali sem uma identidade. Aí, lá vai o Carlinho, né, para o cartório, qual que será o nome da criança? Aí eu coloquei, né, Ana Laura de Souza Luciano, no caso da Ana Laura, né? O André Felipe de Souza Luciano, a Giovana é Giovana Ruth de Souza Luciano. E todos os nomes, né, dos nossos filhos, todos eles trazem o nosso nome, o nome dos nossos ancestrais. Eles recebem o nome dos nossos ancestrais. É fixado sobre eles a história da sua ascendência. Então, olha só como é importante o seu sobrenome. No seu sobrenome está a sua história. Você está entendendo o que eu estou falando? No seu sobrenome está a sua história. Então, quando Deus fala isso, Ele fala assim: todos os meus filhos, quando receberem a minha bênção, receberão sobre si o meu nome. Todo judeu carrega na bênção de Deus sobre ele o nome de Deus. Eles fazem parte de Jeová, eles fazem parte de Yahvé. É o nosso caso quando nós nos convertemos. Jesus fala: olha, ide fazei discípulos de quantas nações? Todas as nações. Fazendo o que com eles? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né, vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então presta atenção, se você ainda não foi batizado, até deixar o aviso aqui, você precisa passar pelo encontro e passar pelas águas do batismo. Por quê, pastor Carlinhos? Porque no batismo Deus impregna sobre você o nome dele. Você recebe o nome dele sobre a sua vida. No cartório do céu, seu nome é registrado. Você recebe o nome de Jesus? Então você talvez está nos assistindo aí, corre e busca o batismo do Senhor para a sua vida. É muito importante. Novembro nós teremos o encontro de homens e de mulheres. Eu não sei mais ou menos a data aqui, 16, 17, 18 de homens,
Parece que 23, 24, 25, não sei direito, das mulheres. Então já vai se preparando, em novembro vai ter o encontro com Deus, vai ser maravilhoso. No dia 2 de dezembro nós vamos fazer o batismo. O que acontece lá no batismo? O nome de Deus é impregnado sobre as pessoas. Aquele nome que Deus deu a Jesus, que é um nome que está acima do que, irmãos? Acima de todo nome. Por isso que Jesus falou, eu sou, eu sou. Quando Jesus falou que Ele era o eu sou para as pessoas, elas quiseram matar Jesus, porque Ele estava se dizendo o próprio Yahvé. Mas isso era verdade, Ele dizia, eu e o Pai nós somos um. Então é um nome que está acima de todo nome, Ele está presente nas 3 frases. Olha só, se a gente voltar aqui, você percebe aquele tetragrama, ele está na 2ª frase, também na 2ª palavra ali, olha lá, e ele está na 3ª frase também, também na 2ª palavra. Todas as 3 expressões da bênção carregam o nome de Deus, como nós estamos falando aqui. E por último, esse nome, ele carrega a fonte de toda a bênção. É nesse nome que nós somos abençoados. Então a primeira coisa que nós falamos foi a bênção de Deus. Presta atenção, toda autoridade, ele tem o poder, o respaldo para abençoar. Toda autoridade tem um respaldo para abençoar. Toda pessoa que é revestida de autoridade, ele tem uma autoridade para liberar uma bênção. Para liberar uma bênção. Então nós começamos a falar sobre isso, essa importância da autoridade carregar o poder da bênção, em relação, por exemplo, os pais e os filhos. Como é importante os pais abençoarem os filhos. Como é importante os filhos pedirem a bênção para os seus pais. Eu perguntei na manhã, muitas mãos levantaram. Você ainda tem esse costume de pedir a bênção para o seu pai, para a sua mãe? Você levanta a mão aí, você, olha só, bastante pessoas, chegar para o pai, para a mãe, minha bênção, minha bênção. Hoje a gente é tão corrido, principalmente o mineiro, fala assim, benção. Ao invés de falar, meu pai me abençoa, minha mãe me abençoa, a minha bênção, minha mãe, a minha bênção, meu pai, benção. Isso é o mineirinho, benção. Então, mas como isso é importante, irmãos, porque talvez o pai e a mãe nem saibam disso, mas eles, no mundo espiritual, há um peso, há uma responsabilidade, há um direito que eles carregam de liberar bênção. Por isso você é um pai, cuidado com o que você fala para o seu filho, porque a sua palavra tem poder. Libera a bênção sobre a vida do seu filho. E você, filho, busque a bênção sobre o seu pai. E aqui eu quero estender não só os pais naturais, mas os pais espirituais. Você tem um discipulador sobre a sua vida? Você tem alguém que você, assim, olha, chega para essa pessoa e fala, ora por mim, eu estou com um certo problema, me aconselha sobre isso. Essa pessoa é uma pessoa que cobre a sua vida espiritualmente. Você tem esse discipulador, esse líder de célula sobre a sua vida. Esse líder de célula, ele é um pai espiritual, uma mãe espiritual. Hoje pela manhã o Noah foi apresentado, e a Neire virou no testemunho e ela dizia assim, eu pedi para minha mãezinha, orar, aí ninguém entendeu nada, falou assim, a Sandra, minha líder de célula, é mãezinha que ela fala, como é que é? Mames, nem mãezinha, pedi para Mames, aí ninguém sabe o que é essa Mames, é a líder de célula dela. Então, olha que coisa maravilhosa, um pai abençoa um filho, e uma pessoa que tem um encargo de uma liderança, ele tem essa autoridade de liberar bênção sobre a sua vida. Eu falei do rei, falei sobre as autoridades civis. As autoridades civis, elas têm esse poder, e eu liberei aqui uma palavra, que em breve nós teremos prefeitos, governadores e presidentes, que antes de fazer qualquer coisa pela cidade, pelo estado, pela nação, vão dobrar os joelhos e abençoar o povo. Você crê nisso, irmão? Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor, eu creio, em nome de Jesus, eu creio. E sabe, aqui nós colocamos o sacerdote, como é importante um pastor colocar a mão sobre a sua cabeça, liberar bênção sobre a sua vida. Aquele que tem, porém, toda a autoridade, que é o Senhor, ele tem também o que, gente? Aquele que tem toda a autoridade, ele tem o que? Toda sorte de bênção. Ele pode abençoar com toda sorte de bênção, porque não há limites no seu alcance de domínio.
O domínio dele é infinito. Ele pode te abençoar em quantas áreas? Eu acho que por isso que Deus se revelou como eu sou. Por quê? Porque a expressão eu sou, ele é o quê? Ele é tudo, sim ou não? Ele é tudo. Ele é Yavé Rafá, por exemplo. Eu sou Rafá, cura em hebraico. Eu sou cura. Quando você precisa de uma cura de Deus, quem tem para te curar? O Senhor. O Senhor é Yavé Rafá. Eu sou o Deus que te sara. Que mais? Yavé, que mais, gente? Me ajuda aí. Yavé Jirê, por exemplo. Você precisa de uma provisão, de um socorro de Deus. Quem que vai te socorrer? Quem me socorrerá nessa hora, né? Diz Chapolin. O Senhor. Né? Ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu sou o teu socorro, eu sou a tua provisão, eu sou a tua força, tua fortaleza. Que mais, gente, que ele é? A tua justiça, a tua paz, a shalom. Então, por isso que ele é o eu sou. Porque quem que o Senhor é? Ué, eu sou quem eu sou. Não tem uma definição específica para ele. Os deuses nas nações, eles eram específicos em alguma coisa. Eles eram o Deus da agricultura, o Deus do trovão, né? Não tem isso? Do Thor lá, o Deus do trovão, o que mais? Deus das guerras, na mitologia, você tem um Deus para cada coisa. O nosso Deus não, Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem toda a autoridade. E quem tem toda a autoridade, tem toda a sorte e bênção. Olha só, isso aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Quando somos abençoados, o que acontece? No momento que você recebe uma bênção, o que acontece sobre a minha vida e sobre a sua vida? Nós somos capacitados, revestidos e potencializados. Olha a importância de uma bênção. Quando você recebe uma bênção sobre você, você é capacitado, você é revestido por Deus, você é potencializado para alcançar. Para alcançar. Então, quando um pai abençoa um filho, dentro dele tem uma chama, um potencial para alcançar tudo aquilo que são os desafios da vida na frente dele. Olha a importância da bênção de um pai. E assim é o nosso Deus. Então, a segunda expressão, né, o Senhor te abençoe, e depois é o Senhor o que, gente? O Senhor te guarde. E aqui nós temos a revelação do Deus que é o guarda de Israel, que é o Salmo 121, que vira e mexe a gente fala, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí começa falando assim, ó, Ele não permitirá com que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aí fala assim, ó, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, de noite não te molestará a lua. O Senhor te guardará, de novo, de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a sua saída e a sua entrada, quando? Desde agora e para sempre. Yavé Shemor, o Senhor é o nosso guarda. Aqui fala da revelação de Deus como o nosso guarda. Então essa palavra Shemor, que é guarda, né? Ela está ali no meio, olha. Shmer lá, está vendo? Shmer, essa palavra, o Senhor, que Ele te guarde, Ele guarde você, né? Ele te guarda. Queridos, olha que coisa tremenda, não só ser abençoado, mas ser guardado por Deus. Primeira coisa que eu coloquei, só guardamos e cuidamos daquilo que amamos e damos valor. Se a bênção está dizendo, o Senhor é quem te guarda, o que está expressando aí? Que o Senhor te ama, Ele cuida de você. Você recebe isso? Por isso que Jesus fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama, guarda. Quem ama, protege. Quem ama, enfrenta qualquer coisa, sim ou não? Aquela galinha choca. Pega um pintinho pra você ver. Ela vira uma leoa, sim ou não? Então o Senhor é o nosso guarda. Por isso que Jesus se comparou com essa galinha. Vocês lembram que Jesus se comparou com essa galinha? Ele chorou e falou, Israel, o que é isso, Israel? Jerusalém, Jerusalém, mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês aonde? Debaixo das minhas asas. Quantos querem estar debaixo das asas do Senhor? Debaixo das minhas asas.
quantas vezes, mas você não quis. Como a galinha protege seus filhotes, mas você não quis. Por isso os teus inimigos virão contra ti, te sitiarão, e não ficará em ti o quê? Pedra sobre pedra. Irmãos, como nós precisamos da proteção de Deus, como nós precisamos que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos sustente, assim ó, proteja as nossas vidas. Conta-se uma história, não sei se é real, mas achei muito interessante, que aqueles incêndios que dá nas florestas, né, às vezes até na cidade dá esses incêndios também, alguns terrenos, dizem que acharam ali um negócio assim, né, diferente, estranho, parecia uma pedra, uma coisa assim, e aí foram lá depois do incêndio, né, foram lá, cutucaram uma galinha morta, mas quando cutucaram nela, os pintinhos saíram debaixo dela, porque ela protegeu os pintinhos, morreu e deu a sua vida pelos seus filhos. Não sei se é verdadeiro isso, mas eu não duvido. Uma galinha, ela protege com a própria vida os seus filhotes, né? Eu vi um vídeo uma certa vez de uma galinha batendo, né? Não sei se era num lobo, num gavião, parece que era num gavião, né? Correndo atrás do gavião, batendo no gavião, porque ele queria pegar os seus filhotinhos. O Senhor vai à sua frente, o Senhor te guarda. Irmãos, talvez você fique com medo, né? Essa geração, uma geração que tem tido medo, Às vezes eu tenho um sonho assim de uma guerra, de uma luta, de uma peleja, eu acordo assim meio apavorado, sabe, um medo que entrar no meu coração, e aí vem a palavra, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. Às vezes você vai numa viagem, né, está chovendo demais e tal, às vezes você não está na direção, porque quem está na direção, ele sempre fica mais seguro, mas às vezes você está num ônibus, né? Às vezes você está num avião, irmãos, aquelas turbulências, aqueles negócios. E aí, quem me socorrerá? O Senhor está segurando as asas daquele avião. Você crê nisso? O Senhor está segurando. O Senhor é a sua proteção, né? E, sabe, irmãos, isso é tão forte, né? Tão forte. O apóstolo Paulo estava num naufrágio. Uma tempestade, pastor Horácio, assim, terrível. E a Bíblia diz que todos se desesperaram já não tinha mais esperança de vida. O apóstolo Paulo levantou-se, virou para as pessoas e falou assim, fica tranquilo, ninguém vai morrer nessa viagem. Aí todo mundo olhou para ele e falou assim, cara presunçoso só, cara presunçoso, nós estamos para morrer aqui qualquer hora, né? Ele falou assim, ninguém vai morrer nessa viagem, porque o meu Deus me visitou nessa noite e falou comigo, Paulo, eu vou guardar a sua vida e de todas as pessoas que estão viajando com você. Esse é o nosso Deus. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso, irmão. Esse é o nosso Deus, né? Nome de Jesus. Então, diferente de Jonas, né, gente? Lembra de Jonas? Jonas estava desobediente. Jonas saiu dos caminhos do Senhor, né? Deus falou, vai por aqui. Aí ele foi para lá. Quem está fora dos caminhos do Senhor, irmãos, é um perigo. Não anda com quem está fora dos caminhos do Senhor, não, porque é um perigo. Aí o Jonas entrou naquela embarcação, aí ia ter morte mesmo, né? Então, o contraste, né, de um e com o outro. O Paulo estava no centro do propósito de Deus, todo mundo estava guardado. Sabe, quando você entrar num ônibus para viajar, você pode falar para as pessoas que estão lá, fica tranquilo que os propósitos de Deus não vão se cumprir na minha vida, não vai acontecer nada nessa viagem, em nome de Jesus. O Senhor vai nos guardar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, proteção está ligado ao amor. Ao nos guardar, o Senhor revela a nós o seu amor. Nada adiantaria sermos abençoados e não sermos o que, gente? Guardados. O que te adianta ganhar o mundo inteiro e você está exposto aos ataques do diabo? Não adianta nada. Então, a proteção de Deus, poxa, como isso é importante para as nossas vidas. Então o Senhor não só te abençoe, mas o Senhor também o quê? Te guarde. Terceira expressão, resplandeça o seu rosto sobre ti. Quando a palavra ali resplandeça aparece, a palavra ali justamente é brilho, que está relacionada à glória de Deus. Que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Dissipe na sua vida, na minha vida, todas as trevas. Você crê? A palavra do Senhor diz, nele estava a luz
A luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas o quê? Não prevaleceram. Irmãos, quando o Senhor brilha, as trevas batem em retirada. Manifesta sobre nós a luz do teu rosto, isso fala sobre a glória de Deus se manifestando sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por esta glória que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos o quê? Transformados. Eu acho que eu coloquei essa passagem aqui, vamos ler? Olha lá, ele fala assim, eu coloquei na NVI, ele fala assim, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o que, gente? Transformados, com glória cada vez maior. A outra tradução diz assim, de glória em glória, né? A qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito de Deus em nós, refletindo a glória de Deus em nós, Ele nos transforma. O apóstolo Paulo fala assim, ele fala sobre o amor, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele vai falando sobre amor. E aí ele fala assim, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Quando me tornei homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Agora nós vemos como em espelho, obscuramente, mas um dia nós veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, mas então conhecerei a Ele, como também eu sou conhecido dEle. Irmãos, isso fala da transformação que nós vamos passando, até um dia cada um de nós sermos parecidíssimos com Jesus. Você crê nisso? A pessoa vai virar para você e fala assim, mas parece que você é Jesus. As atitudes, as palavras, o comportamento, o coração, a compaixão, a fé, o amor por Deus, vai sendo transformado, a minha vida vai sendo transformada, a sua vida vai sendo transformada, que nós vamos nos parecer com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Você recebe? Isso é transformar. Pastor Carlos, como que isso acontece? De glória em glória. Por isso que a bênção diz, eu vou resplandecer a luz do meu rosto sobre você. Tudo aquilo que nós contemplamos, nós vamos nos parecendo. Tudo aquilo que vai atraindo os seus olhos, você vai se tornando como aquela pessoa, como aquilo. Por isso que a Bíblia repreende, né, a idolatria. Porque o texto vai dizer assim, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Que mais? Tem mãos e não fazem nada, tem pés e não andam, tem boca e não fala. Aí fala assim, torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Por quê? Porque eles contemplam, eles devotam. Tudo aquilo que você devota, você vai se tornando cada vez mais parecido com aquilo. Tudo aquilo que você admira, você vai se tornando cada vez mais parecido com aquilo. É ou não é verdade? Os jovens aí gostam daqueles ídolos do rock, ídolos da música, se vestem como eles, fazem as tatuagens que eles fazem, colocam os piercings que eles colocam, as roupas que eles vestem, né? Então, por quê? Porque a admiração promove essa transformação. Então, olhe para Jesus, admire Jesus, ama Jesus, deixa Jesus resplandecer o rosto dele sobre você. O que os olhos jamais viram, o que os ouvidos jamais ouvidos, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Você recebe? Em nome do Senhor. Então nós precisamos ser atraídos por essa glória. Atraídos por essa glória, cada vez mais. Não só resplandeça o rosto sobre ti, mas tem o que de ti? Misericórdia de ti. Pastor Carlinhos, mas não é para ser transformado, nos parecendo cada vez mais com Ele? Sim, mas nesse processo, sabe o que Deus tem que ter de mim e de você? O que, gente? Misericórdia. Porque nós não somos perfeitos, porque nós tropeçamos, porque nós falhamos, e o diabo, sempre que nós falhamos, ele vem para nós e fala assim para nós, você não tem jeito mais. E as pessoas, quando acreditam no diabo e não em Deus, elas saem dos caminhos da transformação, elas saem dos caminhos do Senhor. Irmãos, falhamos, pecamos, mas não é esse o propósito de Deus. Ele não nos fez para ficar caídos. E olha, gente, é algo natural. Se você tropeça e cai, o que você faz na sequência? Pronto, caí, agora eu vou ficar aqui. Essa vai ser minha vida. Eu caí mesmo, eu já estou no chão, vou ficar. É assim que você faz?
Não, o que você faz na hora? O que você faz? Você se levanta, sim ou não? Então Deus quer te levantar. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Então, pastor, eu estou caído, então se levanta em nome de Jesus, meu amado. Levanta, porque o Senhor é contigo. Ah, pastor, mas foi feio o tombo, foi feio. O senhor não sabe o tombo que eu levei, foi feio. Mas a bênção diz o quê? O Senhor terá o que de ti? Misericórdia de ti, graça de você. O Senhor está aqui, a bênção dele é para ter misericórdia também. Talvez você se encontre fragilizado, debilitado, mas o Senhor está dizendo para você: filho, eu tenho misericórdia de ti. Eu te levanto na sua debilidade, eu te levanto na sua fraqueza, eu te fortaleço, eu te levanto. Você recebe essa bênção sobre a sua vida? Então olha, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho misericórdia de ti, eu tenho graça de ti, né? Derramo sobre você minha graça. Conhecendo nossas fraquezas, o Senhor já provê a nós, como parte da bênção, a sua graça e a sua misericórdia. Presta atenção, as misericórdias do Senhor, porém, não são carta branca para quê? Para errarmos, mas oportunidade de nos arrependermos e continuarmos sendo o quê? Transformados. Tem chance, tem porta aberta de Deus. Tu deixa essa porta se fechar, né? Todos os dias a geração de Noé errava, todos os dias ela se desviava diante do Senhor, mas a porta da arca estava aberta. Todos os dias a porta da arca estava aberta, até um dia, irmãos, que essa porta foi fechada. Não espere a porta se fechar, a porta da misericórdia está aberta. O ano da aceitação de Deus está aí, amém? Deus está aceitando, Deus está recebendo. Tem misericórdia de ti. Finalizando, Ele levante o rosto sobre ti. Mais uma vez Ele usa a expressão rosto. Engraçado que no original a palavra rosto significam rostos, né? Eu não sei se a expressão é rostos ou rostos, eu não sei quem. Acho que é rostos mesmo, né? Expressão da fonética. Mas engraçado que quando fala o rosto de Deus, lá no hebraico está no plural. Significa que Deus é o Deus da múltipla face. Deus é o Deus, olha só, para você ver, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o servo de Deus, né, como boi, Ele é o homem perfeito, Ele é a águia, olha lá. Ezequiel viu 4 faces de Deus. Ele é o Pai, o que mais Ele é? Ele é o Filho, o que mais Ele é? Ele é o Espírito. Então, Ele levante esse rosto. O que significa essa expressão? Levante o rosto. É a mesma coisa que aconteceu quando Esther entrou na presença do rei. Esther vai entrar na presença do rei. Se o rei virasse as costas para ela, se o rei virasse o rosto, não olhasse para ela, se Assuero virasse o rosto, não estendesse o cetro da aceitação e olhasse na face de Esther, ela estava o quê? Perdida, eliminada, ela ia morrer naquela hora, né? Então o que significa levante sobre si o seu rosto? Aceitação. Deus te acha bonitinho apesar de você ser feio. Não sei como é que é esse negócio. Deus te acha uma teteia. Irmãos, isso não é verdade? O menino é feio de dar dó, mas o pai e a mãe derrete. Nossa, é bonitinho demais. Assim é o nosso Deus. Ele levanta o rosto sobre você, Ele olha para você com amor, Ele olha para você com um sorriso. O diabo quer colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que Deus olha para nós com raiva, Deus olha para nós nervoso, né? Deus olha para nós irritado. Não, Deus olha para nós com graça. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, o trono dele é o trono da graça, para que nós possamos alcançar favor de Deus em tempo oportuno. Todos os dias Deus está estendendo o cetro dele para a minha vida e para a sua vida. Quantos querem alcançar o cetro de Deus? Então fala de aceitação. Levante o rosto para você, né? Levante o rosto para você. Olhe para você. Olhe para você. Você já viu aquela pessoa que está chateada com você? Ela não olha para você. Aquela pessoa que está nervosa, está chateada com você, ela desvia de você, ela desvia o rosto de você. E você também faz isso. Mas o nosso Deus, Ele vai levantar o rosto e olhar para você.
A graça de Deus vai alcançar a minha vida e a sua vida. Se o Senhor esconder de nós o seu rosto, o que vai acontecer? Irmãos, se Deus esconde o rosto dele de nós, nós estamos perdidos. Pedro falou assim: vamos para onde, Jesus? Nós estamos para onde ir? Nós temos para onde ir. Não esconda de nós a luz do teu rosto. O salmista vai dizer isso no Salmo 102, verso 2, em casa, você lê esse texto. Por fim, e te conceda a paz. Essa palavra aí, olha, essa palavra lá, né? Veiassem, essa palavra no hebraico, veiassem, te dê, te conceda, né? Ela no original ela significa fixe sobre você, encha você, complete você, transborde você, impregne você de quê? De shalom, de paz. Quantos querem a shalom de Deus? Deus não quer te dar uma paz assim de qualquer jeito. Ele quer encher seu coração de paz. Ele quer transbordar seu coração. O pessoal do louvor pode subir. Shalom no hebraico não é só paz. Hoje a nação de Israel, que é um milagre, né? A nação de Israel é um milagre, irmãos. Quantos aqui leram o livro do pastor Charrier? Deixa eu ver, quantos tiveram a oportunidade de ler o livro do pastor Charrier? Uma pessoa, duas. Irmãos, vamos ver se o Charrier traz esse livro, porque esse livro é tremendo, contando assim, que milagre é a nação de Israel. A nação de Israel é um milagre. E hoje você chega lá em Israel, profetiza que um dia você vai em Israel, você recebe aí? Um dia você vai em Israel. Assim, ó, gente incrédula, gente que nem acredita em Deus e tal, mas é judeu, faz parte da cultura judaica, cumprimentar você com o quê? Shalom. Todo mundo lá fala shalom. Eu e a Sandra, o primeiro dia que a gente chegou em Tel Aviv, vai sair lá, né, as malas passam naquele negócio lá dos aviões. Cadê a nossa mala, né, velho? A nossa mala sumiu. Ô, papai amado. Falei, ô, Jesus amado. Para que tinha que sumir essa mala, né? Fosse lá em Uberlândia que tivesse sumido e tal, mas aqui, do outro lado do mundo. Aí o pessoal falou, você tem que ir lá no guichê, conversar com o pessoal. Peguei um tradutor, né, fui com ele. Primeira coisa que eu cheguei lá e a moça virou para mim e falou, shalom. Coisa bonita, irmão. A moça lá do guichê falou, shalom. Irmãos, aquilo me abençoou. Eu já fiquei tranquilo ali. Ela virou para mim e falou, shalom. Irmãos, aquilo eu já recebi aquilo e eu virei para ela, né? Falei, shalom. Shalom para ela, né? E aí então, aquilo já me trouxe uma tranquilidade, uma paz. No outro dia a mala já tinha chegado, deu tudo certo. Mas essa palavra, ela é muito mais do que paz, ela significa saúde de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas. Saúde no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, prosperidade, nunca te falte nada, abundância de Deus, plenitude de Deus sobre a sua vida. Deus termina essa bênção falando para mim e para você, filho, receba aí sobre você o quê? Shalom. Quantos querem? Shalom de Deus, a bênção de Deus, a paz do Senhor. Assim o evangelho é chamado. Lembra o apóstolo Paulo falando da armadura de Deus? Como é que é, gente? O capacete dá? O que mais? A couraça dá? O cinto dá? Ó, vocês estão craques mesmo. O escudo dá? A espada e as sandálias? Da preparação do evangelho da paz. Por que, pastor Carlinhos? Porque o evangelho promove paz entre o homem e Deus. Assim é chamado o evangelho. É assim que Jesus cumprimentava as pessoas. Jesus ressuscitou, os discípulos estavam apavorados, não é assim? Aí ele aparece no meio deles, ele deve ter passado pelas paredes, né? Porque ninguém abriu a porta para ele. Ele aparece lá, Jesus aparece para eles. Qual que é a primeira palavra que Jesus fala para eles? Aí na minha Bíblia, na sua Bíblia está assim, ó, a paz seja contigo. Não, a palavra que ele usou foi o quê? Shalom. E todos os discípulos devem ter ficado em quê, irmão? Em paz. Você recebe o shalom de Deus? Deus está liberando paz sobre a sua vida, em meio às suas guerras, em meio às suas batalhas, em meio às suas lutas, em meio às suas aflições. Deus está entrando agora no seu quarto de guerra, na sua casa, nos ambientes que você está entrando lá dentro e falando para você, filho, shalom, vai dar tudo certo. Você recebe? Vai dar tudo certo.
Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Uma outra oportunidade a gente fala sobre as 5 manifestações da paz sobre a nossa vida. Hoje a gente termina por aqui. Jesus fala assim para os discípulos: todo lugar que vocês entrarem, na casa que vocês entrarem, você vai saudar aquela casa com o quê? Shalom. O texto fala assim, ó: a paz esteja nesse lugar, né? Paz do Senhor venha sobre ti. Não tem problema. Mas o que Jesus quer dizer para os discípulos naquele momento é: todo lugar que você entrar, primeira palavra que você vai liberar naquele lugar, que palavra que é essa? Shalom. Aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó: se ali tiver um filho da paz, um coração aberto para ouvir a minha palavra, o que vai acontecer sobre ele? A minha shalom virá sobre ele. Talvez você está me ouvindo aí da sua casa, né, das redes sociais. Talvez você está aqui nessa noite e Deus está dizendo para você: a minha shalom está disponível a você. Não depende mais de mim, depende do seu coração estar aberto. A sua casa está aberta. Jesus está dizendo assim: eu posso entrar aí dentro? Eu posso entrar aí dentro? Aí Jesus fala assim: mas se ali não tiver ninguém que está com o coração aberto, o que acontecerá com a shalom? Ela vai voltar para vocês. A bênção volta, porque a bênção não será desperdiçada. A bênção vai voltar para você. Mas tem tanta shalom de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia a shalom do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos cantar uma canção nessa noite, pedir para que o Senhor encha a nossa vida da sua shalom. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Deus de poder, Deus de unção, Deus de cura. Oh, adorado, adorado, adorado. Deixa a paz do Senhor encher teu coração nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor te deixa Ele te abençoar. abençoe, O que mais, irmãos? faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça O que mais? O que mais? e E te dê paz. Recebe aí, recebe aí, recebe aí na que o sua vida. Senhor
de ti. A tua carne é pão que dá vida, a tua carne é vida que nos alimenta. E nós nessa noite queremos consagrar esse pão, que vamos tomar em homenagem ao Senhor, em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Naquela mesma noite em que Jesus foi traído, Ele também tomou o cálice, ergueu, deu graças, entregou nas mãos dos discípulos e disse para eles: tomai e bebei todos vós, porque este agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu derramo em favor de vocês, para remissão, para perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo sangue que dá vida, que perdoa e que sara todas as nossas feridas. A Ti, em Tua memória, nós celebramos essa ceia nessa noite, em nome de Jesus. Os diáconos vão passar entregando a ceia para você, e nós vamos continuar cantando essa canção, liberando palavras de bênção sobre a sua vida. Receba agora, receba agora, receba. Gerações, Família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, teu riso, teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Receba nessa noite a graça de Deus sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe nessa noite, o Senhor te abençoe nessa noite, o Senhor guarde a sua vida nessa noite. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, do teu riso, do teu choro, é contigo, é por ti. Receba, receba, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo por onde quer que andares, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Receba nessa noite. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e encha você de paz. Que essa graça e essa bondade de Deus te acompanhe todos os dias da tua vida. Você pode tomar a ceia com seu irmão. Depois de tomar a ceia, dá um abraço nele. Nós estamos terminados. O Senhor te abençoe em nome de Jesus.